Este é o seu canal Conectando o Mundo e estes são os principais assuntos que foram manchete no ano de 1970. O regime militar autoritário, o Brasil campeão da Copa do Mundo, a novela Irmãos Coragem fazendo sucesso, muita gente nos deixando e outras chegando. E é isso que eu quero compartilhar com vocês neste vídeo a partir de agora. Tudo o que aconteceu em 1970. Apollo 13. A missão Apollo 13 foi abortada após uma explosão no tanque de oxigênio da nave. A explosão ocorreu 2 dias após o lançamento da missão, que aconteceu no dia 11 de abril de 1970, mas a tripulação voltou em segurança para casa no dia 17 de abril. Em 10 de abril de 1970, uma notícia abalou completamente os fãs da música pop e do rock do Reino Unido e do mundo todo. Após anos de sucesso e vendas estrondosas, os Beatles chegavam ao fim. Naquele dia, Paul McCartney anunciou que seguiria sua carreira solo. O primeiro voo do Boeing 747 comercial aconteceu no dia 22 de janeiro de 1970 pela Pan Am, partindo do aeroporto John F. Kennedy em Nova York com destino a Londres. O 747 é conhecido como Jumbo Jet por causa do seu tamanho. Massacre da Universidade Estadual de Kent, ou o Massacre de 4 de maio. Este evento aconteceu em um protesto entre estudantes que eram contra os Estados Unidos estarem na guerra do Camboja e do Vietnã. A Guarda Nacional de Ohio foi contra os estudantes desarmados e acabou ocasionando a morte de 4 e 9 estudantes feridos. E este fato aconteceu no dia 4 de maio de 1970. Um terremoto em Tongai, província de Yunnan, na China, aconteceu a 1h da manhã do dia 5 de janeiro de 1970, com magnitude de 7,1. Ao todo, pelo menos 10 mil pessoas morreram, tornando-se um dos mais mortais em sua década. E no Egito, uma barragem foi concluída no dia 21 de julho de 1970. É a represa de Assuan, por engenheiros egípcios. A barragem foi construída para controlar o fluxo do rio Nilo e evitar as inundações que aconteciam com frequência. E naquele ano, mais precisamente no dia 21 de junho de 1970, a seleção brasileira conquistava o tricampeonato da Copa do Mundo, ao derrotar a Itália em uma final inesquecível, com um placar de 4-1 no México. O Brasil, naquela época, era comandado por Emílio Médici, que vivia uma grande repressão interna, e o time brasileiro trouxe a taça de campeão da Copa, e juntamente com ela veio o fortalecimento do patriotismo e, consequentemente, o estímulo ao regime militar. Este fato aconteceu em 69, mas mudou tudo o que aconteceria a partir de 1970. Leila Diniz deu uma entrevista polêmica ao jornal O Pasquim em 20 de novembro de 69. A atriz defendeu a liberdade sexual e a psicanálise e criticou o AI-5. A entrevista foi revolucionária e mudou o jornalismo e a figura da mulher. Leila Diniz foi pioneira na liberdade sexual no Brasil. Em 11 de março de 1970, o cônsul japonês em São Paulo, Nobuo Okushi, foi sequestrado quando ia do trabalho para casa e levado para um cativeiro no bairro de Indianápolis, onde ficaria por 4 dias. E entrando na carreira diplomática,
Foi embaixador no Brasil entre 66 e 1970. Mas um fato aconteceu em 11 de junho de 1970, quando foi sequestrado no Rio de Janeiro pelos grupos guerrilheiros Ação Libertadora Nacional e Vanguarda Popular Revolucionária. Este era o embaixador alemão no Brasil. A última transmissão da TV Excelsior foi em 30 de setembro de 1970. A emissora foi extinta devido a problemas financeiros e relações tensas com o governo militar. A TV Excelsior foi fundada por Mário Wallace Simonsen em São Paulo em 9 de julho de 1960 e foi considerada a primeira rede de televisão do Brasil. Depois de causar aquela polêmica em 1969, Leila Diniz perdeu sua vida em 1972. Leila Diniz morreu em um acidente aéreo em Nova Delhi, na Índia, no dia 14 de junho de 1972, aos 27 anos somente. A atriz estava voltando de uma viagem à Austrália. A Rural Willys é um utilitário que foi produzido pela Willys Overland nas décadas de 50, 60 e 70 no Brasil. Mas na década de 70 passou a ser produzida pela Ford do Brasil, que comprou a fábrica da Willys em 1967, mas manteve inalterado o nome Rural e praticamente todas as características do veículo. Oscarito, na manhã do dia 15 de julho de 1970, machucou-se ao realizar um salto que fazia em apresentações. Foi internado e logo em seguida sofreu um AVC e acabou ficando em coma e vindo a falecer no dia 4 de agosto de 1970. E no ano de 1970, a novela de maior sucesso foi Irmãos Coragem, uma novela produzida pela Rede Globo de televisão e exibida de 8 de junho de 70 a 12 de junho de 1971. E no dia 7 de junho de 1970, nascia Marcos Evangelista de Moraes, o nosso glorioso Cafu. Já no dia 29 de agosto de 1970, nascia Alessandra Vidal Negreiro Negrini, a famosa Alessandra Negrini. E no dia 22 de abril de 1970, chegava ao mundo o rapper Mano Brown, na cidade de São Paulo. Jorge Mário da Silva, mais conhecido como Seu Jorge, chegava ao mundo no dia 8 de junho de 1970. E a filha adotiva de Silvio Santos, Silvia Abravanel, nasceu no dia 18 de abril de 1971, na cidade de São Paulo. E a escola de samba campeã de 1970 foi a Nenê de Vila Matilde, com o enredo da escola Pauliceia Desvairada. E lá no Rio de Janeiro, a escola de samba Portela foi a campeã do Carnaval Carioca em 1970. O enredo da escola foi Lendas e Mistérios da Amazônia. Enquanto isso, Eliane Thompson foi a Miss Brasil de 1970 e Sônia Yara Guerra foi a Miss Brasil Mundo também de 1970. Ela foi a primeira mulher de São Paulo a receber esse título. E no ano de 1970, o Campeonato Brasileiro de Futebol foi vencido pela primeira vez pelo Fluminense. Antigamente, o Campeonato Brasileiro se chamava Taça de Prata ou Torneio Roberto Gomes Pedrosa. O campeão de 1970, Jochen Rindt, só recebeu o título de campeão após sua morte, porque um detalhe fatídico
o impediu de receber o título. O campeão de Fórmula 1 de 1970 morreu em um acidente nos treinos para o Grande Prêmio da Itália no dia 5 de setembro de 1970. Mas ele não recebeu o título por causa da morte, e sim porque nenhum dos outros pilotos o alcançaram em números de pontos. Ele é o único piloto a receber o título de campeão póstumo. E com a morte do seu piloto principal, a Lotus promove o recém-chegado Emerson Fittipaldi, que daí começa a construir sua história na Fórmula 1 no ano de 1970. É isso aí, galera, chegamos ao final de mais um vídeo contando tudo o que aconteceu de importante no ano de 1970. E se você gostou do conteúdo, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal, além de ativar aquele sininho de notificações. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.